Eu quero chamar aqui o pastor Leandro Boneiro, chega para cá, dá a mão para a pessoa que está do seu lado, vamos orar, fecha o corredor, não deixa ninguém só. Igreja, ninguém pode andar sozinho, né? Você não vai ver um membro andando sozinho, uma perna andando só na rua, não. Ela estará ligada a um corpo. Assim é nós temos membros do corpo, qual Cristo é o cabeça. Amém? Glória a Deus. Levanta a mão, essa pessoa bem alta, fecha os olhos, vamos orar. Deus poderoso, graças te damos, Pai, por mais uma noite assim permitida pelo Senhor, de estarmos na tua casa te adorando, bendizendo o teu santo nome. Estamos aqui, Pai, para te adorar e assim o fizemos, mas também estamos aqui para ouvir a tua palavra. Usa o teu vaso, o teu servo, Senhor, que ele diminua e o Senhor cresça e o teu nome seja engrandecido. Fala conosco através da sua poderosa, santa, viva e eficaz palavra. Amém e amém, Jesus, amém. Vamos receber o servo de Jesus aplaudindo o nosso Deus. Deixa Deus te usar, meu irmão. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Deus é maravilhoso. Quando você encontrar, você diz amém. A palavra de Deus diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade. Amém? Vamos orar mais? Porque a oração é a chave da... A oração é a chave da vitória. Quem ora, vence. Senhor, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez eu me encontro com o privilégio, a responsabilidade de ministrar a Tua palavra, Senhor. Eu creio que é a Tua palavra que é viva e eficaz. É a Tua palavra, Senhor, que produz os resultados que tanto desejamos e almejamos. Senhor, é por Tua palavra que tudo se fez. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora que esta mesma palavra, esta que ouvimos agora, seja esclarecida, Papai do céu, e que do alto dos céus o Senhor venha trazer para nós entendimento, a revelação do que acabamos de ouvir. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, tudo que não provém do Senhor, bata em retirada. Que o nosso coração seja, Senhor, um coração agora ensinável, Pai, para ouvir a Tua palavra e reter, Papai do céu. Que venhamos produzir, Papai, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus, que eu diminua e o Senhor cresça. E que a única voz que seja ouvida aqui seja a Sua. Em nome de Jesus, Pai, alcança os nossos familiares, alcança a nossa casa, o nosso lugar de descanso, uma extensão do Teu reino, porque o Senhor está ali habitando, e começa a colocar no lugar tudo que está fora. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço agora, usa-me, Senhor, com ousadia esta noite. Em nome de Jesus, você crendo, você vai dizer amém. Amém? Agora olha para quem está do teu lado e diga assim: é hoje que o anjo do Senhor, pela fé,
te tocará. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir bem forte o Senhor? E pode se assentar glorificando o nome santo do nosso Deus. Existia um comercial antigamente que dizia: você lembra dos meus cabelos, né? Ou da voz. É muito antigo, né? Não é do teu tempo, né, pastor? Mas dizendo que a minha voz tá daquele jeito. Estou numa gripe que vocês não fazem ideia. Mas Deus é tremendo, né? Ele nos dá graça, ânimo e vigor. Com gripe ou sem gripe, resfriado ou não, nós vamos em frente, vamos marchando, vencendo cada dia, a cada dia, todos os obstáculos que possam surgir, até mesmo a voz ruim que está esta noite. Amém? Mas independente disso, eu gostaria muito que você se atesse ao que nós acabamos de ler. Deus é tremendo porque Ele vai nos dando graça e vai nos dando entendimento em todos os momentos. Nós acabamos de ouvir um hino que fala que o choro até pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então nós vivemos muitas vezes esses momentos de choro, de desespero, de decepções, de situações em que a gente não gostaria de estar envolvido ou estar inserido, que por vezes somos colocados e por vezes nós mesmos procuramos e encontramos uma situação que nos causa dor, desespero, medo, angústia. Vejam só o que acontece com a vida de Pedro. Pedro é um homem muito parecido com as pessoas que estão aqui hoje. Muito parecido comigo, com o pastor Márcio, com o irmão Eugênio que está aqui, você que está acompanhando a nave da igreja, você que está acompanhando através das redes sociais. Por que parecido? Porque ele está agora fazendo a vontade de Deus. Ele está indo e ministrando o evangelho em todos os lugares que ele coloca a planta dos seus pés. Nós vamos ver que Pedro e seus amigos não têm vergonha de ministrar o que Jesus Cristo disse que era para ser ministrado. Ele não tem vergonha de tomar para si a responsabilidade de ir fazer discípulos, de ir e batizar. Ele não tem vergonha disso. Tanto nós vamos ver pela palavra de Deus que por muitas vezes, por onde Pedro andava, as pessoas os doentes eram colocados, porque dizia a palavra e diz a palavra que tão somente se a sombra de Pedro pudesse passar por aqueles enfermos seriam sarados das suas enfermidades. Então nós vamos ver que Pedro tinha o que nós precisamos ter: a presença de Deus para poder operar aonde nós colocarmos a planta dos pés, nos dando ousadia na palavra de Deus. Então nós vamos ver que não era o poder da sombra de Pedro, mas era a unção de Deus através de Jesus, que nele existia, que curava e produzia maravilhas. E nós vamos ver pela palavra do Senhor que naquele tempo a igreja primitiva era muito perseguida e todos sabem disso. E esses homens, os heróis da fé, independente de ser perseguido ou não, eles continuavam ministrando o que Jesus Cristo disse para fazer. Eles iam aos quatro cantos daquelas cercanias e ministravam a vontade do Senhor. E nós vamos ver que fazendo a vontade de Deus, sabe que o inimigo se levanta, porque o projeto do inimigo é tentar fazer com que o projeto de Deus não dê certo. Só que o poder do inimigo, neste momento, ele não existe, porque maior é Deus que nos dá ordem, e ele renova as nossas forças hoje. Continuemos e vamos perseverar em fazer discípulos, ministrando a vontade de Deus. Só que esta vontade de Deus não agrada aos ouvidos daqueles governantes, porque agora ele começa a dar ordem para que os discípulos de Jesus fossem aniquilados. E nós vimos agora que o primeiro nesta história é Tiago. Ele é morto à espada e ele percebe que isto faz bem. O povo judeu, o inimigo, naquele momento se agrada disto. E então ele pensa: vou prender
um dos líderes porque eles consideravam naquela época como uma seita. Eles vamos prender estes para interromper esta caminhada. Só que ninguém consegue interromper uma caminhada que o próprio Deus organizou e criou. Esta caminhada iniciou há tanto tempo. Outros de nós vieram, nós estamos aqui, e depois de nós ela continuará, porque ninguém pode interromper aquilo que Deus criou. Então, em nome de Jesus Cristo, recebe ânimo essa noite, recebe força essa noite. Só Deus sabe como você chegou a esta casa de oração. Só Deus sabe como você está neste momento assistindo esta transmissão. Mas Deus também sabe que Ele tem a solução para o teu problema. Se é falta de força, Ele te acrescenta força. Se você não tem vigor, Ele acrescenta vigor, porque a palavra de Deus diz que Ele dá força e vigor para aquele que não tem nenhum vigor. Então recebe agora em nome de Jesus Cristo, porque fiel é Deus para cumprir tudo o que um dia Ele prometeu a meu respeito e a seu respeito, em nome de Jesus. E Ele dá ordem para prender o líder Pedro. E se não bastasse apenas uma ordem de prisão, diz que ele está preso e tem aproximadamente 16 soldados cuidando de Pedro dentro da prisão. Por mais que a porta estivesse trancada e muito bem trancada naquela prisão escura, nós vamos ver que junto de Pedro existem 2 soldados presos com Pedro. E de um lado ele está preso com um soldado, do outro também. Na porta existem mais soldados, na outra porta outros soldados, e não para de ter pessoas para tratar de ver e cuidar que Pedro não saia da prisão. Ei, traga para os nossos dias, pregador. Existem muitas vezes situações em que nós estamos encerrados em uma prisão. Não uma prisão como essa que nós conhecemos, mas a prisão espiritual. Parece que existem pessoas segurando a nossa direita, outras a nossa esquerda. Nós não temos condições e muitas vezes sentimos de ir e dar passo adiante, mesmo sabendo que nós devemos seguir, mesmo sabendo que nós não devemos desistir. Parece que existem pessoas a nos travar, a nos segurar, mas não importa a quantidade de pessoas ou pensamentos que tratam de tentar trancar você nesta prisão espiritual. O Deus que eu conheço, se for preciso, Ele mesmo vem e te solta e te liberta, porque a palavra de Deus vai nos dizer: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres, você está livre em nome de Jesus Cristo. E não há ferrolhos e não há prisões que vão deter a tua chamada. Não existem prisões, não existem pensamentos, orações contrárias, maldições, nada disso. Tudo vai desaparecer diante daquele que um dia nós teremos que prestar contas. Ah, mas eu me sinto diminuído, eu me sinto diminuída, eu me sinto cada vez mais deixado ou deixada para trás. Parece que todos não gostam de mim, parece que eu vivo num abismo. Ei, para de dar ouvidos a vozes estranhas, pare de dar ouvidos à voz do inimigo. Está na hora de você aguçar a tua audição e ouvir o que vem do alto. Ele esta noite está providenciando a liberdade que você precisa. Então existem homens, soldados preparados, treinados para não deixar Pedro sair daquela prisão. E sabe o que me chama a atenção? Eu não vejo na palavra de Deus Pedro tentando sair da prisão. A palavra de Deus em nenhum momento está declarando que Pedro questionou ou fez algum indício de que poderia até fugir ou relutar. E vejam só que naquele dia no Getsemane foi o próprio Pedro que tira da bainha a sua espada
e vem para defender Jesus Cristo, cortando a orelha daquele homem chamado Malco, tentando impedir Pedro o agir de Deus na vida de Jesus Cristo. Pedro, desta vez, ele não esboça reação alguma. Pedro está indo para a prisão. Pedro está na prisão, mas ele não questiona, ele não murmura, por mais que a situação esteja difícil, por mais que talvez em seu pensamento ele já imaginasse o que aconteceria na segunda-feira. Talvez em seu coração pudesse ele imaginar que quando sairia daquela prisão, não sairia para a vida, mas sim teria um fim trágico nas mãos dos seus inimigos. Pedro não questionou. Sabe, um grande segredo de vitória de um crente, por mais que a situação possa estar embaçada, ruim, difícil, mas você está servindo, você está buscando, você está querendo cada vez mais fazer a vontade de Deus. Então não questiona, porque Deus sabe o momento certo de agir. A palavra de Deus nos diz que enquanto existe um homem fiel a Deus preso, existe uma igreja poderosa orando. E diz a palavra que esta igreja orava em favor de Pedro. A igreja não fazia outra oração. A igreja neste momento estava toda ela reunida. 200, 300, 500, 1000 pessoas? Não creio. Porque a igreja estava reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos. Então eram poucas pessoas que estavam reunidas numa casa. A igreja reunida em poucas pessoas numa casa. Mas é o suficiente para produzir um resultado grandioso, maravilhoso, estupendo, sobrenatural. Uma igreja reunida produz um resultado que talvez a gente não venha testemunhar, mas ele vai produzir, porque nenhuma oração fica sem resposta, eu creio. Até mesmo no silêncio de Deus também é uma resposta de muitas orações. Só que agora existe uma igreja orando, pedindo, implorando, clamando para que Deus agisse a favor da vida de Pedro. E nós vamos ver que agora Pedro está na prisão, está questionando, está brigando, nada. Pedro, pastor Márcio, está dormindo. O sono do justo, na prisão. Ei, na prisão tem alguém justo dormindo, porque ele em seu coração sabe exatamente quem o justifica. O que passava na cabeça de Pedro? Se eu partir dessa, como nós costumamos dizer, se alguns pelo menos, se eu partir dessa para melhor, amém. Se não partir, amém. O meu destino, estou aqui usando a minha fé para tentar imaginar o que Pedro poderia estar imaginando. O que vier daqui para frente, vem. Que venha. Se é a morte, se é a morte, me encontro com Cristo. Se não é a morte, é a vida, continuo ministrando a palavra de Deus. Em todos os momentos, Ele precisa ser glorificado, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu decreto, segundo o seu chamado. Mas a oração continua acontecendo, e o milagre está sendo produzido. A maravilha de Deus está para acontecer. Eles, a igreja, não estava vendo, mas em um lugar específico estava para acontecer um milagre que nós estamos contando hoje aqui. Coloque-se de pé, por favor. A igreja continua em oração.
Mas é uma igreja que continua em contínua oração. Ela não para. Desde o instante que aquele homem foi preso, a igreja começou a orar. Porque tem batalhas, e a maioria delas é assim. Nós vamos vencer, homens e mulheres de Deus, escutem isso. Nós vamos vencer apenas através da oração. Porque não temos força em nosso braço, não temos condições suficientes para vencer. Mas quando nós dobramos o nosso joelho e oramos, Ele providencia a vitória em nome de Jesus Cristo. Pode aplaudir o Senhor? E de repente, é num instante, é de um momento para o outro que as coisas acontecem. Não é do nosso jeito, na nossa vontade. É quando Deus quer. O momento de Deus, ele é perfeito. O momento de Deus é infalível. Quando ele decide, está decidido. E o que estava preso, daqui a pouco não está mais. Vejam só o que acontece. Então sobreveio, e quando Herodes estava para fazer comparecer na mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Guarda isso. Deus, Ele mesmo foi na prisão. O anjo do Senhor veio naquela prisão. E quando o anjo do Senhor vem naquela prisão, o que estava escuro, o que estava sem vida, o que não tinha mais esperança, mudou o cenário. Quando Deus vem para as nossas vidas, o que não existia esperança, aquilo que ia dar errado, que ia acontecer coisas terríveis, mas Deus se apresenta, porque existem pessoas que oram. Então nós vamos ver que junto com o anjo do Senhor sobreveio uma resplandecente luz. Uau! Uma resplandecente luz na prisão. E aquele anjo tocou o lado de Pedro e despertou. Vejam que quando o anjo do Senhor vem à prisão, veio uma resplandecente luz. Não foi o suficiente para acordar Pedro. Veja que ele estava dormindo mesmo, estava descansando no Senhor. Aí o Senhor vai lá, acorda Pedro, acorda Pedro. Ei, sacode teu irmão se ele está pertinho, você tem comunhão, diz: acorda, acorda. Você não está percebendo que está resplandecendo a luz? Acorda, toca ele, está dormindo ainda. Acorda, acorda, isso. A resplandecente luz está neste ambiente. A presença de Deus está aqui. Então acorda, desperta, porque tem milagre acontecendo. E veja o que acontece. E esse anjo despertou e disse: levanta-te depressa. Ele está dizendo: você não acorda, rapaz, acorda, desperta, levanta depressa. E quando ele diz isso, caíram das mãos as cadeias, as algemas. Elas caíram. Ei, aquilo que estava preso e bem preso. Quando vem a presença de Deus, não importa o quanto possa estar preso, é o suficiente para ele dizer: levanta, tu não vai ficar prostrado aí. Está na hora de agir, está na hora de se levantar, está na hora de caminhar, está na hora de sair desta prisão. Então tem que decidir. Tem prisões que nós precisamos decidir sair, porque o anjo foi até aquela prisão e deu ordem para ele: levanta depressa. E quando ele levantou, imediatamente as cadeias, o que prendia aquele homem, desapareceu. Você, em nome de Jesus Cristo, se porventura algo ainda te prende a coisas do passado, ou obras de feitiçaria, obras de macumbaria, em nome de Jesus Cristo, pela palavra dele esta noite, levanta, desperta para um novo tempo, em nome de Jesus Cristo. Deus é tremendo. E se você está crendo no que está acontecendo aqui, começa a se mover até esse altar, porque foi isso que o anjo disse. E o anjo disse: cinge-te, te veste, coloca teu sapato, ata as tuas sandálias. E ele fez assim,
não teve dúvidas, ele se preparou. Então se é para sair, eu vou me preparar. É para colocar, é para me vestir, é para colocar sandália, estou colocando. E fez assim, e disse mais o anjo: lança-te agora, lança-te as costas a tua capa. Ei, te reveste agora. E depois deste revestimento, ele vai dizer assim: segue-me. Você que está entendendo, eu peço que você se aproxime o mais próximo possível desse altar. É porque é do altar que está saindo brasas de fogo, tocando agora, tocando o mais íntimo e profundo do teu ser. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, vem crendo no teu milagre, vem crendo na tua libertação, vem crendo no mover de Deus agora. Toda minha vida, ora, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida. Nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Declare bem alto. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. E veja só o que acontece. Quando Deus dá ordem àquele homem preso, agora já não está mais preso. Ele permanece dentro do cárcere, mas o milagre está para acontecer. A resposta de Deus para as nossas vidas, para a tua vida, ela é completa. Em nome de Jesus Cristo. E saindo, o seguiu. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que não via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, eles passaram, ninguém viu ninguém, eles passaram. Está entendendo? Deus vai te surpreender, e os teus inimigos também serão surpreendidos com o que Deus vai prover na tua vida, eu creio, em nome de Jesus. Passaram a primeira guarda, ninguém viu. Continua com o hino, por favor. Só que agora tem um portão de ferro. Você acha que se Deus
trouxe aquele homem para fora da prisão, passando por uma guarda. Você acha realmente que um portão de ferro seria o suficiente para detê-lo? Jamais, jamais. Ei, porque Deus dá ordem a nosso respeito, e o que estava preso pela justiça de Deus será liberto. Eu creio em nome de Jesus Cristo, porque aquela porta de ferro que representa aqui as maiores dificuldades da nossa vida. Chega num momento que parece que tudo vai dar errado mesmo. Não tem jeito, o gigante é grande mesmo. Não. Gigante poderoso é Deus, e Ele vai prover. E esta porta de ferro vai se abrir. Então, pela palavra de Deus, esta porta fechada começa a se abrir. E a libertação deste homem é completa em nome de Jesus. E para encerrar, rapidamente, bem baixinho, ele chega. Pedro, quando percebe, ele cai em si, digo, meu Deus, era o Senhor aqui, era o Senhor. O anjo foi para um lado e ele foi para outro, foi em direção à casa de Maria, a mãe de João Marcos. Estava todo mundo reunido. Bate na porta, vem uma menina e ele diz, sou eu. Tem o Pedro tá aí. E eles, não, como Pedro? Tem certeza? É o anjo que tá aí. E quando foram ver, era Pedro. Todos se alegraram. Você entende o espanto de quem ora? Nós, igreja que ora, também seremos surpreendidos pelas maravilhas que Ele começa a produzir. Então te prepara, continua orando, que a surpresa de Deus vai ser retumbante, sacudida, exuberante. E não desista, continue perseverando, porque fiel é Deus para cumprir tudo o que Ele prometeu. Ergue as tuas mãos para o alto, se possível as duas, em sinal de rendição, e diga, Senhor, eu estou agora tomando posse desta palavra, porque eu creio, esta palavra falou comigo no íntimo do meu ser. Por isso, o que está preso em mim, seja liberto agora. Pessoas que amam, seja liberta agora, em nome de Jesus Cristo. Todas as cadeias, tudo que nos prende, seja agora aniquilado pelo poder que existe no nome de Jesus Cristo. Você crê? Então diga amém. Abaixa um pouquinho as mãos. Perdão pelo estouro do horário, pastor, mas eu preciso fazer pergunta aqui. É importante fazer pergunta aqui. Diante de uma palavra tremenda que Deus fala aos nossos corações, existe alguém ainda porventura em nosso meio que esteja afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje foi tocado de uma maneira tremenda e hoje vai reconciliar, dizendo, eu andei por um caminho, não quero mais andar por esse caminho, quero voltar para os caminhos do Senhor. Tem alguém que hoje vai reconciliar com Cristo? Tem alguém hoje que ainda não recebeu Jesus como o único e suficiente Salvador, e hoje vai tomar a decisão que vai mudar a tua vida? Erga as tuas mãos para o alto, eu quero conhecer você. Está reconhecendo Jesus Cristo hoje? Agora? Nesse momento? Agora? Em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Pastor Márcio, peço que o Senhor ore por esse homem, em nome de Jesus Cristo. Todas as cadeias, todos os ferrolhos desaparecem hoje, em nome de Jesus. Pastor Márcio vai orar. Glória a Deus. Choramos, tira a mão para cá. Deus poderoso, oramos pelo teu filho. Pai, em nome de Jesus, escreve o nome dele no livro da vida para nunca mais ser tirado. Se tem alguma consagração feita consciente ou inconsciente na vida dele, seja quebrada agora em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Dá um abraço na pessoa que está ao lado, dá um abraço no irmão. Abraça a pessoa que está do seu lado, diga para ela que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus poderoso.